Então, abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, né? Abra a palavra de Deus e a gente pode fazer aqui um momento muito especial. Nós estamos entrando hoje no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos fazendo essa caminhada, né, com a igreja primeira, que é a igreja primitiva. Mas eu não gosto muito dessa expressão primitiva porque dá a ideia de como se fosse algo incipiente, algo que poderia vir alguma coisa que vai ser na frente, vai ser melhorada, vai ser uma igreja desenvolvida, boa. Não. É igreja primitiva no sentido de ser primeira, não é? De estar ali surgindo, rompendo, enfrentando obstáculos e barreiras e estão sendo aquilo para o qual o Senhor planejou. É uma igreja. E nós não podemos perder de vista essa igreja primeira, né? Então, quando a gente usa a expressão primitiva, às vezes a gente entra meio numa ideia boba de como se pudesse vir alguma coisa melhor, né? Como se pudesse vir alguma coisa. Não, aqui estamos na essência, estamos na efervescência, estamos no surgimento, estamos nos milagres acontecendo de uma maneira poderosa, estamos nos descobrindo como igreja desde aquela época, mas também estamos nos redescobrindo agora. Então esse é o grande poder desta palavra, né? O grande poder desta palavra. Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos e a gente tem percebido e tem encaminhado na seguinte direção. Lucas, quando escreve o livro, ele não está fazendo um resumo ou um diário do que os apóstolos fizeram. Não era a intenção de Lucas narrar isso, ok? Eu espero que esteja bem claro. Tanto é que ele fala muito pouco dos 12 apóstolos. Ele menciona Pedro, Tiago, João, fala da morte de Tiago, mas só não fala nada dos outros 10 apóstolos, nada, a não ser mencionar isso lá no capítulo 1. Depois disso ele gasta muito mais tempo com Paulo, que não faz parte dos 12, né? E desenvolver. Então, qual seria o propósito de Lucas, segundo Frank Stagg? O propósito está lá na última palavra do livro de Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos dos Apóstolos termina lá no capítulo 28, dizendo que Paulo ficou em Roma pregando o evangelho sem impedimento algum. Quer dizer, essa expressão sem impedimento algum, essa tradução é uma palavra só no grego, que é o advérbio desimpedidamente. Então, quer dizer, Paulo fica em Roma preso, porém o evangelho está sem nenhum impedimento, está livre de impedimento. Então, Lucas, quando está narrando e escrevendo, descrevendo os atos, os feitos, aquilo que foi marcante para a igreja daquela época, ele está exatamente escolhendo a dedos esses atos. Ele não está narrando tudo, ele está narrando aqueles encontros fantásticos que produziram algo para que a igreja se tornasse aquilo pelo qual ela deveria ser. Isto é, completamente livre para ir e alcançar a todos, para buscar e salvar o que se havia perdido, para cumprir o que restasse do sacrifício do Senhor Jesus, né, do ministério do Senhor Jesus. E é assim que a igreja está sendo forjada, sendo trabalhada. Né? E é interessante que todas as vezes que surgem barreiras para impedir e sufocar a igreja, essa igreja ela rompe, ela enfrenta os obstáculos, ela enfrenta as barreiras e ela marcha no propósito, no projeto que o Senhor tem para ela. A gente já viu um monte de barreiras e aí você pode voltar e estudar aí mesmo no YouTube, tem todas as séries desses estudos, você pode dar uma olhada lá com mais calma, tá certo? Mas hoje, Paulo está na sua segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, ele já teve momentos fantásticos, né? Tem a hora que ele queria ir para um determinado lugar, ele queria ir para Bitínia, e aí o Espírito do Senhor impedia.
e ele queria ir para outro lugar, e o Espírito diz, não, é para lá. Até que ele meio, como que diz assim, querendo saber o rumo, ele tem uma visão, e a visão era de um jovem macedônio, um jovem grego, dizendo, passa para a Grécia, passa para a Macedônia e ajuda-nos, vem para cá e ajuda, levanta os olhos e vê mais além. Né? Deus tem propósito, Deus tem projeto, Deus tem plano, e nós precisamos estar antenados com os projetos, os sonhos e os planos de Deus, né? Na estratégia dele. Nós precisamos, eu diria, vou usar um termo aqui, surfar na onda que ele levantou. Nós precisamos voar no vento que ele soprou, né? Como diz em João, que aquele que crê em mim é como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Vai sendo soprado, né? O Espírito sopra e vai fazendo. E Paulo está vendo isso no capítulo 16, ele está exatamente tendo esse encontro. E aí ele vai para Macedônia, vai abrir a igreja de Filipos, depois ele vai, e lá tem suas lutas e suas dificuldades, e ele vai sendo empurrado pelas provações e pelas perseguições. Depois ele sai de Filipos, deixando uma igreja maravilhosa. A igreja de Filipos é uma igreja maravilhosa. Depois você lê a carta, você faz a ligação, uau! Aí ele sai dali e vai e abre o trabalho numa cidade chamada Tessalônica. E lá surge essa igreja, e surge no meio de sofrimento, de perseguição. Logo Paulo é enxotado e ele vai para outra, aí ele vai para Bereia, e lá o pessoal é mais nobre, porque o pessoal quer estudar a palavra e quer obedecer a palavra, quer ver se aquilo quer estudar não na periferia, mas na profundidade da palavra. E assim vai Paulo, sendo enxotado, e à medida que ele vai sendo perseguido, ele vai, onde ele vai pregando, ele vai ensinando, ele vai falando, ele vai aproveitando as oportunidades. Quando ele chega em Atenas, no final do capítulo 17, eu diria que ele tem um momento difícil, porque ele vai falar aos filósofos, ele vai falar às mentes mais, como se pode dizer, mais lúcidas da época, e ele vai falar lá. E ele usa um linguajar todo filosófico, ele faz citação de poetas, e ele faz ligação e tal, mas quando ele vai falar, quando ele vai se aproximando de falar de Jesus e fala de ressurreição, o pessoal corta ele, e ele, enfim, gastou um tempo enorme falando aos filósofos e não falou o doce nome de Jesus. Falou de um varão aprovado por Deus, mas não falou. Então eu creio que ele saiu dali bastante deprimido. E ele vai para Corinto. Então, o capítulo 18 é o primeiro momento dele de abrir agora. Ele deixa Atenas e vai para Corinto. Olha aí, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter o imperador Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele. Esse Cláudio era um dos imperadores de Roma, e Cláudio resolveu uma hora lá, vou expulsar tudo quanto é judeu daqui de Roma, e resolveu expulsar. E expulsou, mandou todo mundo embora, e aí esse Áquila e Priscila estão descendo e estão ali, chegaram em Corinto, e ali estavam trabalhando. E Paulo aproximou-se deles, e os dois, Paulo e Áquila e Priscila, eles tinham o mesmo trabalho, isto é, a mesma formação. Eles eram fazedores de tenda. Eles eram, como dizer assim, quem trabalhava numa época bastante produtiva, né? O trabalho deles era construir casas, eu diria, né? Só que eram casas que você levava junto, né? Você dobrava tudo, e as suas lonas, as suas coisas, e levava junto. Então Paulo e Áquila montaram uma microempresa aqui,
E eles começavam a trabalhar junto, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Pausa. Então aqui é um momento de introdução em que, como é que faz Paulo chega em Corinto? Ele chega sozinho, porque os outros, Silas, Timóteo, ficaram para trás, para ajudar lá a ver com os irmãos, lá em Tessalônica, lá na Bereia, e eles ficaram para trás. E Paulo chega lá e encontra esse casal que não conhecia Jesus, mas eram judeus, ficam amigos, fazem amizades, Paulo os evangeliza e eles se convertem de uma maneira maravilhosa e vão ser grandes apoiadores e abridores de trabalho. Priscila e Áquila vão ser famosos, você vai descobrir várias vezes e várias citações a esse casal precioso. E aí surge logo de cara que Paulo precisa fazer tendas para sobreviver. O que se tem logo de cara é que Paulo está sem recursos. O sustento não chegou. E Paulo chega em Corinto já precisando de trabalho. E aqui ele tem uma profissão. Que bom quando tem uma profissão e ele pode desenvolver nisso. E ele vai se desenvolver nisso. E ele vai trabalhar, não sei quanto tempo ele trabalha, de tal maneira que ele trabalha durante a semana e no sábado vai à sinagoga para pregar. Ficou assim o seu costume. E surge aí essa ideia de crentes que, trabalhando na sua profissão, vão sendo e vão sustentando e vão se cuidando e vão se desenvolvendo. Interessante que Paulo faz isso até que Silas e Timóteo chegam da Macedônia. Quando Silas e Timóteo, versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo hoje é Jesus, que o Cristo é Jesus. Em outras palavras, naquele momento, provisoriamente, ele sai de um momento de perseguição e até de certa frustração, chega em Corinto e ele provavelmente não tem os recursos. O que ele vai fazer? Vai ficar chorando leite derramado? Não. Ele foi trabalhar, foi fazer aquilo que ele sabia fazer. Ele era fazedor de tendas, é assim que ganhava o pão dele. Ele fazia isso desde lá, antes de ser cristão. Agora ele precisou. E ele passa a ser um fazedor de tenda. Que bom que ele não ficou lá na lamúria. Onde já se viu? Eu agora estou aqui no campo, sofrendo, passando tantas provações e meu sapato está furado. Eu estou aqui, vim de cidade em cidade e agora os meus amigos ficaram para trás e eu estou aqui sozinho. Não, Paulo não tem lamúrias. Paulo não tem esse tipo de coisa. Glória a Deus. Não deu, fez logo amizade, arrumou o Áquila e a Priscila, se tornaram amigos e vai para frente. Não, Deus está no controle, eu sei fazer negócio de fazedor de tenda, é uma porta que se abre. Não tem choro de lamento, de lamúrias, não tem nada. Abriu portas, ele está pregando. Agora, quando os amigos chegaram, quando o sustento chegou, quando os recursos chegou e ele não precisava mais ficar fazendo tendas, diz o texto que ele deixa de fazer tendas e ele tem um propósito, porque Paulo aqui tem um propósito. Qual é o propósito da vida dele? Né? Qual é o propósito principal da vida dele? E eu tenho para mim que essa serve a primeira lição que eu queria martelar aqui com os irmãos nesta noite. É que é preciso saber qual é o plano de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus para cada um de nós. Para que é que nós somos chamados? Interessante, porque Priscila e Áquila, eles continuaram fazendo tendas. Eles continuaram trabalhando. Mas quando Paulo recebe os seus amigos e irmãos e companheiros e o sustento, ele deixa o que estava fazendo e ele vai dizer, não, Deus me chamou para proclamar a virtude de uma maneira especial, direta, completa. Então, você é chamado para quê? Tem gente que é chamado por Deus para ser um excelente engenheiro. Tem gente que é chamado por Deus para ser um excelente professor.
Tem gente que é chamado por Deus para ser um grande empresário e sustentar a obra e desenvolver. E Deus o chamou para aquilo. E ele desenvolve o seu trabalho. Para que é que Deus te chamou? Paulo tinha uma noção muito séria sobre chamado, sobre vocação. E Paulo sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se ele não tinha o sustento naquele momento, ou se o sustento chegou, foco. E quando não tem, portas que se abrem, portas que vão se abrindo, portas que vão chegando. Então ele está focado, ele sabe que o Senhor tem um plano, um projeto para ele. E na prioridade de Paulo, aquilo que era mais importante é que vidas ouçam, conheçam, creiam em Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Esse era o propósito do projeto de Paulo. Não havia outra perspectiva para ele. Meu viver é Cristo. Ele escreve isso. Meu viver é Cristo. Não é? O morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Nós pregamos, e ele usa a expressão fantástica, dizendo assim, ele esmurra o próprio corpo. Ele não quer ser desqualificado, ele quer estar preparado, ele quer estar e a favor completamente do vento, não é? Do Senhor Jesus. Esse é o propósito. Isso ajuda tanto, porque quando você tem isso muito claro no seu coração, você caminha na certeza de que Deus é que vela e que zela pelo teu chamado e o teu ministério. No estresse. Descanso. Deus está no controle. Deus está no controle. E a gente vai aprendendo à medida que a gente caminha. A gente vai aprendendo à medida que caminhamos. À medida. Paulo queria ir para Bitínia. Não conseguia. Levantava-se barreiras, e ele não entendia as barreiras. E ele descia para outro lugar e as portas se fechavam. E aí ele dava uma volta, as portas se fechavam. Ele só vai entender que quem está impedindo não era coisa das trevas. Era o próprio Espírito que estava impedindo, porque o próprio Espírito tem direcionamento. É o próprio Espírito que diz, opa, agora isso não. Ah, agora sim, isso. É ele que mostra para onde e o que devemos fazer. Se você está ligado, né, se você está antenado, você caminha com serenidade, com certa... na batalha. Mas eu sei que o Senhor me tem chamado. E o chamado de Paulo era muito claro. Quando o sustento não tem, foi fazer tendas, sem estresse, não estresse. Quando chega, imediatamente se entregou totalmente. A expressão é se entregou totalmente à palavra. Se ele pregava só aos sábados, agora ele prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Entregou totalmente à palavra. É para isso que somos chamados. É para isso que somos chamados. E quando você está pregando, o que acontecia? Como que era cíclico, então, aqui, que a gente está vendo o tempo todo? Versículo 16. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Em outras palavras, que era o costume. Paulo, judeu, Paulo chegava e procurava uma sinagoga para proclamar, para ensinar, para pregar. Há um momento que Paulo escreve dizendo assim, olha, eu gostaria de ser anátema. Anátema significa maldito. Se eu, sendo maldito, salvasse os meus irmãos, eu me sacrifico. É como se Paulo colocasse assim nesse ponto. Então era um costume de Paulo, primeiro ia à sinagoga, pregava aos judeus, pregava aos seus compatriotas, pregava, ensinava. E o que ele tinha? Respostas negativas. Aqui diz o texto, olha, o pessoal opondo-se a eles e blasfemando, aí o pessoal começava a falar um monte de asneira. Aí ele sacode a roupa, dá uma balançada. Deve ter lembrado daquele texto que Jesus diz, olha, se a cidade não te receber, você balança a sandália dos pés e haverá maior rigor para ela do que para Sodoma e Gomorra.
E aí eu estou fora do sangue de vocês. Eu estou limpo. Desde agora vou para os gentios. Notem que Lucas, quando coloca isso aqui, ele sempre está repetindo textos semelhantes. Que ele vai, é recusado, e ele, então agora eu vou para os gentios. Por quê? Porque, veja, lembra que eu falei, uma igreja desimpedida? Porque no início a igreja era apenas uma seita. É o grupo dos nazarenos, os seguidores do tal de Jesus de Nazaré. Então a igreja era apenas algo dentro da religião judaica. Mas a igreja não nasceu para ser judaica no sentido judaizante. A igreja nasceu para quebrar com toda a barreira de inimizade. Judeus e gentios. Paulo vai escrever isso na sua carta aos Efésios, que ele quebrou a inimizade, aquilo que separava, e dos dois, judeus e gentios, que judeu e o resto, fizesse apenas um povo. Que povo? O povo comprado pelo sangue do Cordeiro. O povo que é filho de Abraão pela fé. O povo que ama o Senhor Jesus e é circuncidado no coração. O povo que se junta naquilo que nós chamamos de igreja, corpo de Cristo. Estão rompendo as barreiras. A igreja ela deve quebrar as inimizades. É tão triste hoje a gente ver na igreja pessoas quase que atiçando inimizades, separações. Não, a igreja acolhe, a igreja aceita. A igreja aceita, ela é assim como Cristo, que ama o pecador e abomina o pecado. Quer dizer, o pecador pode ser o mais abjeto possível para você ou para qualquer um, mas a igreja acolhe para dizer há solução, há amor, há salvação. A igreja está rompendo esses grilhões e acabando com essa inimizade. É para acabar com a inimizade entre judeu e palestino, é para acabar com a inimizade entre qualquer raça, qualquer tipo de racismo, é para acabar com qualquer tipo de inimizade entre homens, mulheres, qualquer tipo de inimizade. É o amor do Senhor Jesus. A igreja vem para romper isso, porque as forças que separam e que fazem a gente degladiar, elas são tão tremendas, mas todas elas precisam ser, eu diria, destruídas, se é que eu posso usar essa expressão, mas superadas pela mesma força com que fez com que a igreja fosse abrindo e se tornando não a igreja de um grupo, não de umas pessoas, mas ser o corpo de Cristo. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Né? E é nesse momento que a igreja ela está sendo formada de uma maneira muito especial. E aí Paulo reafirma aqui o quê? A prioridade da pregação, a prioridade da palavra, a prioridade. E aí tem o pessoal que se opõe. E quando eles se opõem, dizem, eu vou para os gentios. E eles vão ouvir. E no versículo 7, a coisa está acontecendo assim. Saindo dali, quer dizer, saindo da sinagoga, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era assim, ele era temente a Deus e a casa dele era assim, colada, vizinha da sinagoga. Né? Dividia paredes. Olha lá, ó. Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua à sinagoga. Sinagoga, a casa do Tício Justo. Ele sai da sinagoga e entra na casa do Tício Justo. Ele dizia, eu vou reunir com eles, eu vou ensinar para eles, eu vou falar para eles, eu vou falar da graça, do amor, do perdão, da salvação, da vida eterna para eles. Vocês não querem? Problema de vocês agora. O sangue não está mais sobre a minha cabeça. Paulo está citando aquele texto do profeta que diz que se Deus mandar avisar o ímpio que ele vai morrer, e você que é atalaia for lá e avisá-lo, e o ímpio morrer no seu pecado, ele morre no seu pecado e o sangue é sobre ele. Você está livre.
Mas se o Senhor avisar que o ímpio vai morrer no seu pecado, e falar para você e falar para ele, e você não for, ele morre nos seus pecados, e eu diria, vai para por mármore do inferno, né? Ele morre, mas o sangue dele, ele tira de você. Ele vai arrancar aqui. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que ele, olha, do sangue de vocês eu estou inocente. Eu estou inocente. Quando você prega o evangelho para uma pessoa e essa pessoa rejeita, uma coisa aconteceu. Foi para bem de você. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus não vai cobrar de você o sangue daquela pessoa. Você fez a sua parte. A nossa parte é pregar o evangelho. A nossa parte é compartilhar Jesus. A nossa parte é falar da palavra de Deus. A nossa parte é dizer, olha, aqui ó, olha o que a Bíblia diz. A nossa parte é dizer, olha, ele deu a sua vida por você, pecador, como eu. A nossa parte é proclamar. A parte do Espírito Santo é a arte e é o poder dele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É do Espírito. Então nós ensinamos, nós pregamos, e quando pregamos e quando ensinamos, a gente se livra do cascudo, né, celestial, do castigo que é esse sangue preso na nossa cabeça. Então isso aqui é duríssimo, irmãos, porque olha, e o Paulo vai falar, olha, se eu prego o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque pesa sobre mim esta obrigação. A obrigação de pregar é de Paulo e essa obrigação é sua. Essa obrigação é minha. Nós temos obrigação de proclamar o evangelho. Se você não prega, se você não evangeliza, se você não ensina, o cascudo é para você. E Deus vai cobrar. Pode ficar quieto. Essa é uma palavra profética. Vai cobrar de você. Porque fica parecendo que nós, crentes, estamos assim tão acomodadinhos, tão acomodadinhos. A gente prega essa ideia, vai de um culto domingo, vai que nem Paulo lá fazendo tendas. Vai uma vez ou outra. E prega, tá tudo bem, mas a questão é, você está pregando o evangelho, você está falando de Jesus para as pessoas. Pode até ser que chegue um momento como Paulo, olha, estou sacudindo aqui porque eu já falei e vocês não querem nada. Pode ser, pode ser. Pode até ser que chegue esse momento. Mas para chegar a esse momento, nós precisamos primeiro ir. Né? Para chegar a esse momento, nós precisamos compartilhar. E você precisa fazer isso em oração, você precisa fazer isso contribuindo, enviando missionário e, ao mesmo tempo, se tornando esses paladinos, esses atalaias, esses faladores do Evangelho. Falando para quem está perto e para quem está longe. Para quem o Senhor avisar. Esse é um grande. E Paulo está dizendo, olha, do sangue de vocês eu estou livre. Eu vou para gentios. Logo de cara. Então, em primeiro lugar, o sangue do pessoal ele está livre, Deus não vai cobrar deles, porque ele ensinou. Mas aqui a ideia é fantástica, porque a tarefa de Paulo não para. E ele entende perfeitamente isso. Olha, preguei, não querem, eu vou pregar para outros. Eu vou para quem quer. Eu vou para quem quer. Eu vou para frente. Eu vou ensinar, eu vou viver, eu vou compartilhar. Há mais gente para ver. Há muita terra ainda a ser conquistada. Muito lugar, muito lugar. Se você sente esse peso, essa responsabilidade, é bom você perguntar mesmo, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Deus quer levantar mais gente para a sua obra. Gente que às vezes está fazendo tendas, honesto, trabalhando, fiel, servidor, crente, amado de Deus. Mas pode ser que chegue a hora que, opa, meu filho, agora eu quero você de tempo integral. Eu quero você entregue totalmente à palavra. Oh, que Deus levante gente que saiba ouvir e saiba qual é a voz de Deus e esteja disposto a largar as suas tendas, não é? E ir, e proclamar, e viver o Evangelho.
Aqui diz o texto que ele vai para essa casa. E no versículo 8 diz, mas Crispo, que era o principal da sinagoga, o líder da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Quer dizer, Paulo prega, ele tem gente blasfemando e se opondo. E aí fico agonia, porque eu devo continuar, temos tantas oposições, tantas barreiras, tantos obstáculos, o recurso não chegava direito, agora chegou e o pessoal está dessa forma, é verdade, mas teve gente que se converteu, gente que queria ouvir a palavra. E aí à noite, Paulo tem outra visão, e essa visão é o encontro com Jesus. E aí diz no versículo 9, em que o Senhor lhe disse, não temas, não tenha medo, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Oh, que declaração fantástica, que sonho maravilhoso, que visão maravilhosa, que visitação de Jesus maravilhosa. Ah, como a gente precisa saber que mesmo no meio das dificuldades, das fraquezas, das falhas, das falta até dos recursos, mas a gente, ao pregar o Evangelho, esse Evangelho vai alcançando pessoas. E a resposta, eu ainda tenho muita gente. Então, primeira coisa, não tenha medo. Se Deus te colocou onde você está, na sua cidade, no seu lugar, não tenha medo. Não temas, pelo contrário, fala, não te cales. Você sabe que uma das armas e um dos desejos do diabo, o inimigo, é fazer a gente parar, né? A coisa que mais o diabo quer é fazer a gente parar. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, antes de entregar você estava condenado, nós estávamos condenados, não é? Nós íamos a passos largos para a morte eterna. Mas aí encontramos com Jesus. O diabo perdeu você, glória a Deus. Ele te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, e aí você diz, tem um propósito. Pedro vai dizer que nós não éramos povo, mas agora somos povo. E nós temos isso porque para que a gente anuncie as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se ele nos arrancou de lá, ele nos arrancou para falar, para anunciar, para pregar, para fazer o que Paulo está fazendo, de uma maneira enfática. O que o diabo quer fazer? Quer fazer com que você pare. Quer fazer com que você tenha medo. Quer fazer com que você se torne alguém impotente. Quer roubar de você a fé, a certeza, a paz, a certeza de que Deus está contigo, a certeza de que o Senhor é que nos sustenta, né? Que o maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Ele quer fazer isso porque ele quer roubar, quer destruir, quer fazer a gente paralisar, quer roubar a nossa alegria. E a Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. E aí surgem um catatal de coisas, de dentro, de fora, de insinuações, de blasfêmias, zombarias, oposições, doenças, qualquer coisa que vem para tirar de você alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria no Senhor é a nossa força. Então vem um monte de coisa. E se você entra nesse viés, nesse buraco, você entra em depressão, você entra em tristeza, você entra olhando para baixo. Pastor, eu tô passando por isso, eu já passei por aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor.
Alô, levanta a cabeça, olha para o céu, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Não é assim que Paulo diz? Pensai nas coisas lá do alto, porque você já morreu, você está em Cristo ressurreto. Busca as coisas de lá, a paz de lá, o amor de lá, a graça de lá. Busca para cá, está faltando, estamos agoniados, mas Senhor, tu podes, tu és nosso Senhor. Nós estamos em tuas mãos, todas as coisas que operam. Relembra, recorda a palavra. Traga a memória que pode te dar esperança, porque o inimigo está jogando pesado. Qual é o intuito? O intuito é fazer você parar. O intuito é você ficar com vergonha do evangelho, é você ficar com vergonha da igreja, ficar com vergonha, sei lá, de pastores, de maneira genérica e geral. Olha, e tem pastores, que eu vou dizer uma coisa, tem pastor que dá vontade de mandar pro mármore de Carrara, mandar né? Mandar. Tem gente que realmente ofende. Mas a Paulo também fala isso, a Bíblia fala que ai daquele por meio de quem vem o escândalo. É necessário que venha. Paulo vai dizer que até os escândalos é uma coisa necessária. Para quê? Por que é necessário? Para que fique entendido claramente quem é dele e quem não é. Quem pertence a ele e quem não pertence. Eu não quero mais saber de Jesus porque eu fiquei escandalizado. Cuidado, querido, com esse negócio. Porque o Senhor Jesus nunca te fez você tropeçar. Né? O Senhor Jesus é o Senhor Jesus. É Ele. Sem Ele nós não somos nada. Ele é a razão da nossa vida. Por Ele vale tudo. Tudo vale a pena por causa do Senhor Jesus. Tudo. E aí, Paulo sai daqui, está ali, está pregando o Evangelho. E pessoas vão se convertendo. E agora vem uma palavra de consolo do Senhor dizendo assim, olha, não temas. Fala. Prega. Mas ninguém quer nada, não importa. Prega. Ninguém aceitou. Não importa, prega. Pelo menos o sangue dele, você está saindo. Vai na padaria e prega, vai no supermercado e prega, vai no coisa. Tem uma história maravilhosa de um irmão da Igreja Bento Ribeiro, falecido já do Senhor, chamado Cândido, o doutor Cândido. O doutor Cândido, quando ele casou, quem fez o casamento dele foi meu pai, pastor Joaquim Duarte. O Cândido não era crente, não era membro da igreja. A esposa, sim. E aí ele foi para a igreja, se converteu, e aí ele aceitou Jesus. Mas ele aceitou Jesus com um coração tão profundo que o Cândido virou assim exemplo de muito amor. Então o pessoal conta a história de que quando ele ia fazer compras no supermercado da vida, naquela época de inflação alta, que você comprava, enchia, tinha que encher os carrinhos todos, comprava por mês inteiro. Então ele ia, pegava lá aqueles 2 carrinhos, entulhava de compra, de coisa, e escolhia um dos caixas. Eu acho que os caixas até ficavam tremendo de medo. Mas ele escolhia 1, 2, 3, qual vai ser hoje? Vai ser aquela moça ali. E ele ia, botava os 2 carrinhos e pronto. E ele passava, eu não sei como é que você faz, eu faço assim quando eu vou no supermercado. Eu quero passar rápido, eu vou passando as compras, eu quero sair dali logo, Né? É assim. O Cândido tinha uma cara de pau maravilhosa. Por que ele fazia? Ele pegava assim, ó, a lata de leite, sei lá, leite ninho, passava assim lentamente e colocava lá. Pegava outra coisa, 2 carrinhos, e ele calmamente pegando coisa por coisa e passando. Mas à medida que ele passava, ele chegava, tudo bem com você, minha jovem? E ia falando de Jesus, até terminar os 2 carrinhos lotados de compra. Muitas vezes a atendente, a garota do caixa, estava lá chorando por causa do poder da palavra de Deus. Vai falando, prega o evangelho. Eu não sei quem deu isso para o Cândido, quem falou para ele que ele devia fazer isso, mas ele conta-se um monte dessas histórias de Cândido no supermercado. Eu fico imaginando o pessoal já. Lá vem ele, quem vai escolher quem? Vai escolher quem? E aí proclamava, mas vai pregando, não tema, fala, pois tenho muito povo. Interessante. Deus chama, falando assim, eu tenho muito povo, mas é povo que ainda não conhece Jesus, né? Mas Deus já está dizendo que é povo dele. Isso é tão fantástico. Porque quando o povo de Deus
está lá no Egito e Deus manda Moisés tirar o povo dele do Egito. Esse povo de Deus do Egito não sabia nada, nem queria nada com Deus. Aí você vê a luta de Moisés o tempo todo, o pessoal com vontade de comer as cebolas e os alhos do Egito, o tempo todo querendo voltar, o tempo todo fazendo, não, Moisés morreu, vamos fazer outros deuses. O povo quer um bezerro. Mas Deus já diz que é povo dele, que é povo dele. É gente que ainda tá assim, longe, mas Deus está olhando para ele assim, é meu, é meu. Tem gente, eu diria, em tudo quanto é lugar e em tudo quanto é religião, que Deus já olhou para ele e Deus o amou e diz, é meu povo. E ele precisa buscar o seu povo. E como é que ele busca o seu povo? Através de você, através de mim, através dos missionários, dos pastores, dos evangelistas, das pessoas que compartilham, que testemunham. Vai buscando o povo que já é dele. Diz o texto, eu tenho muito povo. Ele não está falando do pessoal que estava congregando. Ele não estava falando da igreja emergente de Corinto. Não, ele está falando de gente que vive ali, vivendo de uma maneira sotavento, sem nenhum conhecimento ainda de Jesus, mas que já são amados de Deus, que Deus está de olho neles. E usa quem? Usa quem vai buscar. Vai buscar. Então, não deixa o desânimo, a tristeza, nem o medo invadir seu coração. Não temas. A prioridade é palavra, a prioridade é o caminho. E acho fantástico porque diz assim no finalzinho do versículo 10, diz assim, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E aí do versículo 12 ao versículo de número 17, tem uma tentativa de levar Paulo para o juiz, para ser julgado, para ser condenado. E aí ele leva. E Paulo não fala nada. Versículo 12 diz assim, ó, quando porém Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus unidos, concordemente, contra Paulo e o levaram ao tribunal. Paulo vai para o tribunal e fala um monte de coisa. E a resposta do cara, do Galho, é assim, é muito irônica. É bem aquilo, nada não ousará fazer-te mal, eu estou cuidando disso. A resposta, olha lá, versículo 14. Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratar disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Quer dizer, levaram o Paulo para lá e eu fico imaginando o Paulo, Senhor, o senhor disse que não ia me causar mal. Fica quieto, Paulo, fica quieto. Vai ver o que vai acontecer. O juiz olhou para aquilo e disse, olha, esse é assunto que não me interessa, isso aqui não tem a ver com o tribunal. Fez alguma injustiça, alguma coisa, matou alguém, roubou, mentiu, alguma coisa mais grave, fez alguma coisa, é corrupto. Fez alguma coisa? Não, não fez. É por causa de quê? Ah, é por causa da palavra? Se, por favor. E pronto, saiu do tribunal, os expulsou. E Paulo foi embora, não falou nenhuma palavra, não deu nada, não deu nada. Isso é Deus nos seus propósitos e nos seus planos. Nesse momento, Deus diz, não vai te fazer mal. Eu estou contigo e não abro. Estou no controle, estou no controle. Aqui, nesse capítulo 18, irmãos, é o surgimento da igreja de Corinto. A cidade de Corinto, ela ficava num lugar estratégico, ainda fica, estratégico na Grécia, porque era uma cidade cosmopolita, isto é, vinha gente de tudo quanto é lugar, tinha gente de tudo, uma miscigenação danada de povos e raças, porque ali era um encontro, né? O pessoal falava que os navios vinham daqui,
para chegar do outro lado da Grécia. Era muito melhor atravessar os navios por Corinto, e aí tinha um canal, né, atravessar os navios por aqui, do que dar a volta por todo o espaço ali, é muito perigoso. Então os navios vinham daqui de tudo quanto é lugar, vinham daqui da Ásia e passavam aqui em Corinto e eram levados até do outro lado do mar. A cidade cresce ali, cidade portuária, uma cidade que tinha problemas de gente de tudo quanto é lá, ordem, havia também tudo quanto é tipo de imoralidade, havia muita coisa, né? E quando você vai ler a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vê Paulo tratando de tantos problemas e tantas lutas, e ao mesmo tempo, que bênção, porque trata também de nós, trata também das lutas que virão e que vêm sobre toda a igreja. Quanta coisa Paulo trata na sua carta aos Coríntios. Esse aqui é o surgimento dessa igreja. Surge assim, com fraqueza, com tribulação, com angústia, mas também surge com Paulo proclamando e reafirmando: eu tenho um compromisso, primeiro é com ele, com a palavra, não é? E eu faço qualquer coisa. Não tenho os recursos, mas eu sei fazer tenda. Vai fazer tenda. Até chegar o momento e pronto, terminou. Tenho o sustento, vou me dedicar completamente à pregação. E quando eu prego com ênfase, porque eu estou trazendo vida, libertação. Mas tem quem não receba, tem quem não queira, tem quem vai ter oposição, vai ter gente que vai blasfemar. Não tem problema. Pelo menos do sangue deles eu tirei. Eu tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, Paulo vai escrever, não é? Eu prego a palavra e eu tenho que pregar. E ai de mim se eu não pregar. O sangue é retirado aqui, do cucuruto, da nossa cabeça. Quando Deus está no controle, quando Deus chamou e Deus te colocou, não temas. Prega, prega. A responsabilidade nossa é pregar. A responsabilidade nossa é falar. O resto é com o Senhor. É o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Isso tira de nós um peso tão grande, porque às vezes Deus nos chamou para falar e para pregar e para ir, e isso tem um preço, não é? Mas quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa vida. Que bom a gente saber disso. E ao mesmo tempo traz um descanso, um sossego na alma, quando você diz: opa, eu estou fazendo aquilo que ele mandou fazer. Pronto. O resultado é com o Senhor. Eu descanso na sua poderosa mão. O meu propósito é ser consagrado totalmente ao Senhor. Olha que coisa assim escondida que está aqui agora no versículo 18. Olha que coisa, está de certa forma escondida. Mas Paulo, havendo permanecido ali, não muitos dias, você sabe que ele ficou aqui em Corinto 1 ano e 6 meses. Né? 1 ano e 6 meses ele ficou aqui na casa do Tício Justo, pregando o evangelho e ensinando, e ele passa ali então 1 ano e 6 meses, versículo 11. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses. A segunda viagem missionária levou-se muito tempo, né? A gente fala de viagem como se fosse uma semana, vai e volta. Não, ele é viagem missionária porque ele tem um percurso, mas aqui só em Corinto ele ficou 1 ano e 6 meses. Permanecendo ali, versículo 18, muitos dias, por fim, chegou a hora de Paulo voltar. E aqui é exatamente onde ele termina a sua segunda viagem missionária. Agora ele quer, não, eu quero voltar, eu quero ir a Antioquia, eu quero ir à igreja que me mandou, eu quero voltar lá para dar relatório, eu quero estar lá com meus irmãos para dizer o que é que o Senhor está fazendo, eu quero que eles saibam o que Deus está fazendo agora, eu preciso compartilhar, testemunhar, né, de uma maneira efetiva. E assim ele está com vontade. Aí diz o texto: Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, e por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia,
porque tomara voto. Eu acho assim tão interessante você ler esse pedacinho de versículo que Paulo agora foi lá no, sei lá, passou a navalha aqui, ó, rapou tudo, ficou carequinha. Porque ele fez voto. Mas não fala mais nada. Não tem mais nada aqui de orientação, de explicações. Não, só diz que Paulo fez um voto. Esse voto de raspar a cabeça tem a ver com Números, capítulo 6. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá no Números, capítulo 6, você vai encontrar a descrição, Números, capítulo 6. Você vai encontrar a lei do nazireado. A lei do nazireado. Vou ler para vocês aqui alguns versículos. Olha que coisa. E é bem provável que é exatamente isso que Paulo está fazendo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim, olha só que coisa que está aqui, a fim de consagrar-se para o Senhor. Quando você vê lá em Atos, capítulo 18, que Paulo está nessa luta toda, e a prioridade é a palavra, a prioridade é a pregação, ele prega a palavra, ele não tem medo, porque o Senhor diz que é para ele pregar, porque tem muita gente, que ele saber que Deus é o Senhor da obra, que está levantando a sua igreja, e ele tem um negócio no coração. Qual é o negócio do coração? Ele quer se consagrar totalmente para o Senhor. Parece que esse foi o voto. Paulo, judeu, resolveu fazer um voto do nazireado. E nesse voto diz aqui, versículo de número 2, fizer voto especial, voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Senhor, eu sou teu e eu estou fazendo um voto para dizer que tu és o primeiro em todas as minhas ações. Tu és o primeiro na minha vida. Eu sou totalmente teu. Versículo 3, o que ele faz? Abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá as uvas frescas nem secas. Todos os dias de seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então, a pessoa fazia um voto e diz: Senhor, por determinado tempo, quanto tempo? Não sei, um tempo. Durante esse tempo, ele não come, não bebe nada que tenha a ver com videira, com uva, vinho, nada de bebida. E também não corta o cabelo, deixa crescer, até que se cumpram os dias. Eu vou ficar isso por um ano. Eu não sei quanto tempo, porque ele não fala. Atos não fala nada disso, Lucas não fala nada disso. Só fala que Paulo, quando chegou em Cencreia, raspou a cabeça. Em outras palavras, quando ele está voltando da segunda viagem, é como se em algum determinado momento ele estava consagrado especialmente, totalmente ao Senhor. Ele fez um voto. E quando chegou em Cencreia, cumpriu o tempo do voto que ele fez. Olha só. Olha aí no Números, capítulo 6, versículo de número... cadê? 18. Olha, capítulo 6. Todo o capítulo 6 de Números está falando sobre essa oferta e da lei dessa oferta, como é que esse momento de consagração. Só que acabou. Aí no versículo 18 diz assim, o Nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado, e tomá-la e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, parece-me que quando Paulo raspa
a cabeça lá em Secreia, ele estava dizendo que aquele tempo, que eu não sei quanto tempo, que ele havia consagrado ao Senhor, para dizer totalmente do Senhor. É um momento de plena consagração, não é? E ao mesmo tempo, para lembrar que ele está consagrado, nada de vinho, nada de uva, nada de nada. E o cabelo vai crescendo, vai crescendo. Mas quando chega o final do seu voto, segundo a lei em números, a pessoa vai e rapa a cabeça. Para dizer o quê? Para dizer que o tempo do seu voto especial havia terminado. Em outras palavras, Atos 18, Paulo aqui em Corinto, eu não sei quando começa o voto, mas aqui ele está, eu sou do Senhor. Quando ele está fazendo tenda e volta, eu sou do Senhor. Quando ele agora trabalha exclusivamente para o Senhor, ele está pregando, e se gosta e se não gosta, é para o Senhor. Eu vivo para o Senhor, eu sou do Senhor e o Senhor é meu. O Senhor é meu. Não há muitas explicações, mas esse ato de rapar a cabeça aqui tem a ver com o desejo do coração de Paulo de ser plenamente consagrado ao Senhor. Eu sou dele e ele é meu. E eu não quero esquecer disso. De certa forma, é uma forma forte de jejum, não é? É uma maneira forte. Mas esse é o voto lá do Nazireu. Provavelmente é disso que Paulo está falando. Que nesse período todo eu estou focado. Eu sou dele e ele é meu. Amados, o que fica para todos nós é: qual é o compromisso que nós temos com o Senhor Jesus? Somos totalmente dele? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, quanta luta, quanta lida, quantas tentativas de fazer com que o teu povo perca a alegria, perca o fôlego, perca a esperança. Senhor, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre cada um que nos ouve e derrama sobre nós a tua graça. Aviva em nós a chama da tua palavra, de estarmos voltados para o Senhor, consagrados, e que a gente não se esqueça que somos do Senhor. Estende a tua mão sobre nossas vidas. Estende a tua mão sobre cada um de nós, porque o Senhor e pelo Senhor vale a pena todas as coisas. Sustenta-nos, guarda-nos, nós te suplicamos, perdoa-nos, perdoa-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom que você está aqui conosco até agora. E temos aqui um pedido. Nossa irmã Ivone de Colombo pede oração pelo filho que está com Covid. E ela está lá no hospital agora com ele. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor coloque a sua mão de misericórdia e restaure, né, e dê graça. Não sei como mais outras pessoas. Então, queria pedir que você orasse pela Ivone, lá de Colombo, e do seu filho que está com Covid. Tá bem? Bote aí no seu coração. Ore por nós também, irmãos. Ore pela missão Projeto Zero. Ore aqui pelo grande desafio da nossa base missionária em São Francisco do Sul. E ore também, quem sabe, pelo nosso impacto missionário, que vai ser em janeiro. Quem sabe Deus vai querer que você saia do seu lugar e venha passar aqui uma semana para proclamar e viver Jesus, e proclamar e falar de Jesus aqui de uma maneira intensa, viva, para a glória dele. Pensa isso.
Pensa seriamente sobre essa possibilidade, tá bem? Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a Ivone agora, nesse momento de angústia, né? Ali em Colombo, com o seu filho com Covid. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? Ore por ela, ore por Ivone. Fica na paz, fica na paz. Deus te abençoe. Fica na paz. Até quarta-feira que vem. Aqui mesmo. Beijo no coração.